Olá, pessoal. No vídeo de hoje, iremos falar aí, continuar, na verdade, né, a questão aí da eletricidade e do magnetismo. Em aulas anteriores, a gente já falou um pouco da questão da eletricidade e hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão do magnetismo, né? E a gente não tem como falar sobre magnetismo se não falarmos aí dos ímãs, né? Os ímãs aí, eles têm a propriedade de atrair certos materiais. E a gente chama essa propriedade de atração, né, de magnetismo, tá certo? Bem, quando a gente encontra um ímã, né, ele sempre vai provocar aí um efeito de atração. Só que essa atração vai depender da distância, né, de que o ímã está com o objeto, certo? Então, se o ímã estiver muito próximo do objeto, essa atração vai ser maior, né? Então, quanto menor a distância, maior a atração. E o contrário é verdadeiro, tá certo? Se um ímã estiver muito longe do objeto, essa atração vai ser pouco intensa, tá certo? Um ímã também, né, ele sempre vai ter dois polos, um polo sul e um polo norte. Quando a gente aproxima dois ímãs, os polos distintos é que serão atraídos, tá? Enquanto os polos iguais é que serão repelidos. E quando a gente reparte um ímã ao meio, a gente sempre vai ter aí uma parte do polo sul e uma parte com o polo norte, tá certo? Então, como disse aí, tá certo? Os opostos aí, né, os polos opostos vão se atrair, tá certo? Né, então, o polo norte e o polo sul vão se atrair, enquanto os polos iguais vão se repelir, tá? Os ímãs também sempre apresentam dois polos, independente de eu partir eles em quantas partes eu quiser, eles sempre vão apresentar esses dois polos, os polos não se separam de um ímã, tá? Então, o que a gente viu até o momento, né? Que os ímãs atraem certos objetos, certos materiais. A gente chama essa propriedade de atração de magnetismo, né? Os ímãs atraem esses objetos, só que a distância e o tamanho desses objetos influenciam nessa capacidade de atração. Então, quanto maior a distância entre o ímã e o objeto, menor será a intensidade dessa atração e vice-versa, né? Os ímãs têm sempre dois polos, um polo que a gente chama de norte e outro polo que a gente chama de sul. E quando a gente aproxima dois ímãs, os polos iguais é que vão se repelir, enquanto os polos opostos vão se atrair, tá certo? Aqui é atrair, tá, pessoal? Só achar uma palavrinha. Bom, um ímã sempre, então, vai ter dois polos, mesmo dividindo esse ímã, os polos nunca vão se separar, tá? Agora, que tipos de materiais aí um ímã pode atrair? Será que eles têm alguma característica semelhante entre eles? Bem, um ímã, a gente sabe que ele atrai certos tipos de metais, não todos, mas certos tipos de metais, como ferro, níquel, cobalto, tá? A gente chama esses materiais, né, que são atraídos por um ímã, de materiais ferromagnéticos, tá certo? E por que que alguns materiais são atraídos pelo ímã, né, e outros materiais não são atraídos pelo ímã, né? Sabemos aí que a matéria é formada por átomos e que nesses átomos existem os elétrons. Portanto, um ímã, sendo matéria, é formado por átomos que, consequentemente, é formada aí por elétrons, né? Um ímã, como a gente já viu, sempre tem dois polos aí, né? E é por meio dos polos que os elétrons do ímã vão se movimentar de forma ordenada. Esse movimento ordenado a gente chama de dipolo magnético. Então, os elétrons do ímã saem aí do polo norte e vão retornar para o polo sul, como a gente está vendo aqui na imagem de baixo, tá? Essa área ao redor do ímã, onde estão circulando os elétrons, a gente chama de campo magnético. E é aqui nessa área que alguns materiais, alguns metais, conseguem ser atraídos, né? Os materiais ferromagnéticos, como eu mencionei, o ferro, o níquel, o cobalto, são atraídos. Outros materiais podem até se repelir ao ímã, né? São chamados materiais diamagnéticos, como o cobre. Já outros materiais, como o alumínio, os elétrons, eles vão se alinhar muito pouco a esse campo magnético do ímã, né? Fazendo com que, por exemplo, esse material, como é o caso do alumínio, seja pouco atraído. São os materiais chamados paramagnéticos,
tá? Toda substância tem um campo magnético, já que ela possui elétrons. Mas o que define se vai atrair ou não, ou se vai repelir ou não, é a constituição química, tá? Ou seja, né, os átomos aí dos elementos que formam esses materiais, tá certo? Bom, diante disso, será que a Terra tem um campo magnético? Bem, a Terra tem um campo magnético, né? Como a Terra é feita de átomos, átomos têm elétrons, esses elétrons se movimentam de maneira organizada, formando então um campo magnético terrestre. Esse campo magnético, ele é criado pelo núcleo da Terra, que é composto basicamente desses materiais ferromagnéticos, o ferro e o níquel principalmente, tá? E esse campo magnético gerado pela Terra, ele é muito importante, porque ele funciona como um escudo, né, que protege a Terra contra partículas lançadas aí pelo Sol, aí, partículas, digamos, entre aspas, tóxicas, né, enfim, tá? Há uma convenção aí, né, que é o seguinte, se um ímã, né, uma bússola aí aponta para o norte geográfico da Terra, né, então esse será a parte norte do ímã, que é normalmente pintada de vermelhinho, enquanto a outra parte aí é a parte sul, tá certo? Que geralmente é pintada de azul, tá? Então, o polo norte geográfico seria o polo sul magnético, né? Porque lembra, né? Os opostos se atraem, tá certo? Bom, uma curiosidade aí, né? O fenômeno do magnetismo, ele é conhecido há muito tempo, tá? Aproximadamente aí 2.500 anos. Em Magnésia, que é uma região antiga da Grécia, né? Atualmente a parte era território turco, foi encontrada uma rocha conhecida como magnetita, que tinha o poder aí de atrair pedaços de terra, de ferro aí, de terra não, perdão, de ferro, tá? Então, a magnetita, né, é considerada aí um ímã natural, tá certo? Então, o magnetismo aí, né, enfim, sempre mexeu com a imaginação do ser humano e sempre aí, sempre não, né, mas desde antigamente, né, mexemos aí, né, estudamos sobre essa questão do magnetismo, tá certo? Bem, então, por enquanto a gente fica aqui, né, e até a próxima aula.